Olá, pessoal! Vamos estudar? Na aula anterior, nós aprendemos a adição de números positivos e negativos. Na aula de hoje, nós vamos aprender a subtração com números inteiros e positivos. E agora, vamos utilizar um probleminha para resolver uma situação. Para determinar a variação de temperatura em um local, em um determinado período de tempo, devemos fazer a seguinte maneira. Então, para a gente descobrir a variação, a diferença, né, de uma temperatura naquele dia, conforme ela aumentou, ela diminuiu, nós fazemos assim. Nós pegamos a temperatura máxima, a máxima que ela teve no dia, e tiramos a temperatura mínima, fazemos menos a temperatura mínima. Então, observem aqui nessa tabela as temperaturas de alguns países em um determinado dia, em algumas cidades. Então, vamos ver. Em uma determinada cidade do Brasil, num certo dia, no dia 11/4/2018, coloquei uma data aqui, nós tínhamos uma temperatura máxima de 30 e uma mínima de 18. Ou seja, ela poderia subir até 30 graus e o mínimo que ela poderia chegar, né, esfriar, seria mais 18. No Canadá, no mesmo dia, a temperatura máxima, menos 10, abaixo de zero. E a temperatura mínima, menos 22, abaixo de zero. Vocês já aprenderam, né, a comparar números positivos e negativos. Então, vocês observem que o menos 10 está acima do menos 22. Então, a temperatura máxima é a temperatura mais quente, a temperatura mínima é a temperatura mais fria. Nos Estados Unidos, em uma determinada cidade, a temperatura máxima foi de 6 graus acima de zero e menos 3 graus a mínima, abaixo de zero. De acordo com essa tabela, vamos calcular a variação de temperatura de algumas dessas cidades. Então, no Brasil, então vamos lá. A temperatura máxima no Brasil, 30 graus, menos a temperatura mínima, mais 18. Então, observem que aqui, ó, eu tenho uma subtração de dois números. E esses números, eles têm sinais, eu já expliquei isso na aula passada. Então, o mais 30, ele tá aqui no comecinho, ele não muda nada, ele continua mais 30. Agora, prestem bem atenção. Quando tiver um sinal de menos e logo depois tiver um parênteses, esse sinal de menos vai fazer com que esse sinal aqui se transforme no oposto dele. O que é o oposto? É o contrário. Contrário de mais é menos. Então, quando tiver um sinal de menos na frente de um parênteses, aquele número que está dentro do parênteses, ele vai se transformar no oposto. Então, era mais 18, ficou menos 18. Isso é uma coisa muito importante, porque se você não fizer essa troca, você vai errar a sua conta. Então, agora nós temos aquela regrinha que aprendemos na aula anterior. Sinais diferentes, nós não podemos somar, nós precisamos subtrair. Então, aqui eu tenho, no caso, uma temperatura alta, uma temperatura baixa. Então, eu vou tirar 30, tira 18, nós temos 30 é positivo, o 18 é negativo. Então, 30 menos 18, nós vamos ter 12. Qual é o número que é maior? É o 30. Então, nós vamos usar o sinal do maior, como nós já aprendemos na aula anterior. Sinais diferentes, eu subtraio, faço uma continha de menos e conservo o sinal do maior. Então, a variação de temperatura nessa cidade brasileira foi de 12 graus centígrados, ou seja, ela aumentou, ela teve uma diferença de mais 12 graus positivo, acima de zero. No Canadá já é diferente, vocês observem, né? Nós temos aqui uma temperatura máxima de menos 10 graus e nós temos aqui o sinal de menos. O que vai acontecer? Esse sinal de menos vai transformar esse sinal que está dentro do parênteses no seu oposto. O que é o oposto? Contrário. Então, qual é o contrário de menos? O contrário de menos é
mais. Então, o contrário desse menos 22 é mais 22. Então, nós temos aqui também uma conta de menos, ou seja, uma subtração. Por quê? Eu tenho dois sinais diferentes. Lembra que eu já expliquei? Sinais diferentes nós não podemos somar, certo? Nós estamos falando de temperatura, mas para ficar mais fácil, você pode falar como se fosse dinheiro. Eu tenho 22 e eu gasto 10. Certo? Então ainda vai sobrar. Você pode, para se lembrar da regra de sinal, você pode fazer essa comparação. Então, nós vamos subtrair porque os sinais são diferentes. 22 tira 10, 12. 12 o quê? Positivo ou negativo? Qual que é a temperatura aqui maior? O mais 12, mais 22. Então, o sinal será do mais, que é o mais 22. Então, a variação de temperatura aqui também foi de 12 graus centígrados, certo? Nos Estados Unidos, nós já temos essa situação. A temperatura máxima, o máximo que chegou lá, foi mais 6. E a temperatura mínima é de menos 3. Então, nós vamos subtrair. Então, uma subtração onde tem parênteses, se tiver um sinal de menos antes, o que que a gente faz? A gente troca o sinal de dentro do parênteses pelo seu oposto. O oposto de menos é mais, então vai ficar mais 3. Então, qual seria a variação de temperatura nessa cidade? Sinais iguais, agora eu posso somar. Quando os sinais forem iguais, você soma os números e conserva o mesmo sinal. Lembra que eu expliquei na aula passada, tá? Lucro com lucro dá lucro. Então, aqui, positivo 6, mais um positivo 3, ou seja, eu vou somar e conservar o mesmo sinal. Então, eu coloquei uma observação aqui, ó. Quando temos um sinal de negativo antes de um parênteses, devemos trocar o sinal do número que está no parênteses pelo seu oposto, pelo seu contrário. Então, para treinar um pouquinho, nós podemos fazer isso aqui, ó, menos mais 18 dentro do parênteses. Então, esse menos transforma esse mais aqui no seu oposto. O oposto de mais 18 é menos 18. Esse menos transforma o menos 15 no seu oposto. Então, o oposto de menos 15 é mais 15. Certo? Então, se atentem bastante, prestem bem atenção, que quando tiver esse sinal de menos antes de um parênteses, o número que estiver no parênteses tem que ser mudado para o seu oposto. Então, reforçando, gente, reforçando, vamos lá. Eu tenho 10 positivo, mas aqui no meio eu tenho um sinal de menos. Então, o que esse menos vai fazer com o sinal que está dentro do parênteses? Ele vai transformar no o oposto, vai trocar o sinal do parênteses, certo? Então, o oposto de menos 10 é mais 10. Se eu tenho dois sinais iguais, o que eu faço? Somo os números e conservo o mesmo sinal. Mais 20. Aqui no outro exemplo, eu tenho mais 15. E eu vou tirar mais 15. Só que eu vou tirar, antes de tirar do parênteses, eu vou trocar o sinal do mais 15, vou pôr o oposto, que é menos 15. Então, aí você observa aqui, ó, sinais diferentes, eu não posso somar, eu tenho que subtrair. Eu tenho 15, eu pago 15, eu não fico com nada. O nada é o zero, e o zero, ele não tem sinal, vocês não coloquem sinal no zero, ok? Aqui, outro exemplo. Menos 6. Se tem um sinal de menos antes de um parênteses, eu transformo o número do parênteses no seu oposto. Então, o oposto de mais 3, menos 3. Aí, eu tenho aqui sinais iguais, certo? Então, sinais iguais, eu tenho que somar os números. É como se fosse dívida. Devo 6, devo 3. Qual que é a minha dívida total? Então, eu preciso somar. 6 mais 3, 9. Sinais iguais, somam os números e conservam o mesmo sinal. Então, a diferença da subtração com parênteses para a adição com parênteses é esse sinal que tem aqui no meio. Quando for positivo, se fosse assim, ó, menos 30... mais, se fosse assim, ó, menos 30 mais
menos 10, o que que iria acontecer? Esse sinal de mais aqui, ele não altera em nada o sinal que está dentro do parênteses. Então, iria continuar menos 10. Aí, o que que eu faria? Sinais iguais, ó, gastei, gastei, eu tenho uma dívida. Dívida mais dívida dá outra dívida maior ainda. Então, sinais iguais, eu iria somar e conservar o sinal. Agora, aqui não. Aqui eu tenho um sinal de menos antes do parênteses. Então, esse sinal de menos, ele troca o sinal do menos 10 para mais 10. Então, eu tenho menos 30, e como tem um sinal de menos antes do parênteses, né? Observem a diferença. Quando for menos, você vai trocar o sinal que está dentro do parênteses pelo seu oposto. O oposto de menos 10 é mais 10. E agora eu fiquei com sinais diferentes. Sinais diferentes, eu não posso somar igual eu fiz aqui, porque é como se eu tivesse uma dívida e um dinheiro para pagar. Eu tenho que pagar alguma coisa, mesmo que eu fique devendo um pouquinho. Então, sinais diferentes, eu subtraio e conservo o sinal do maior. Então, se a dívida é maior, eu fico com o sinal da dívida. Então, observe, pessoal, que deu resultados diferentes. Por isso que aqui é tão importante prestar atenção. Se tiver menos antes de um parênteses, você troca o sinal do parênteses que está na frente. Esse parênteses aqui, ó, ele não tem nada a ver com o sinal de menos. É o número que está próximo, está à frente do sinal de menos, que vai virar o oposto. Isso sempre acontece quando tem um sinal de menos. Quando tem o sinal de mais, esse sinal de mais não altera nada. Você pode cortar e só tirar os números do parênteses. Então, pessoal, façam os exercícios, treinem, tá? Porque não pode esquecer desse passo, porque se esquecer desse passo, você vai errar os seus cálculos, certo? Por hoje é só, até a próxima.